quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: que farei de Jesus? Chamado livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Daniel capítulo 12, queridos, é o clímax do livro de Daniel. Daniel capítulo 12 é o clímax do livro de Daniel. O livro de Daniel começa lá no capítulo 1, sobre a decisão de Daniel de ser fiel a Deus, de não se contaminar com o vinho, nem com as carnes do rei, de comer aquilo que Deus quer que nós comamos, que é produto natural. Frutas, verduras, castanhas, cereais e muita água. Amém. Muita água. Agora o capítulo 2 mostra o sonho de Nabucodonosor, a estátua que nós já estudamos com vocês, e vai então e chega até a queda do Império Romano, que foi no ano 476 da nossa era. Depois da queda do Império Romano e o surgimento das nações da Europa, a próxima coisa que aparece no sonho é a pedra. Mas se nós vamos dizer até que ano o sonho de Nabucodonosor nos leva, até que ano? Até o ano 476. E depois aparece a pedra. Agora quando você chega no capítulo 7, vejam aqui no capítulo 7 de Daniel. Depois a gente volta lá no capítulo 12. No capítulo 7, Deus repete de novo a história das 4 nações, dos 4 impérios. Só que lá no capítulo 2, em vez de Deus falar de animais, lá usou a estátua: cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze e pernas de ferro. Aqui no capítulo 7 ele usa animais para falar dos mesmos impérios. Capítulo 7 fala do leão, representando a Babilônia, do urso, representando a Medo-Pérsia, do leopardo, representando a Grécia, e do animal terrível, que tinha 10 chifres, representando o Império Romano, e do chifre pequeno, surgindo no meio dos 10 chifres e derrubando 3, para representar o poder papal que surgiu no meio das nações da Europa. E aí no capítulo 7, verso 25, fala que esse poder, representado pelo chifre pequeno, o poder papal, perseguiu o povo de Deus por um tempo, metade do tempo. São 3 anos e meio proféticos. São 1260 anos, que foram de 538 até 1798. Então, irmãos, o capítulo 7 nos leva até o ano de 1798. O capítulo 2 nos levou até o ano 476. Perceberam como está avançando no tempo? Do capítulo 2, que nos levou até 476, o capítulo 7 já nos levou, a profecia já nos avançou no tempo, nos levou até 1798. Quando você chega no capítulo 7, né? No capítulo 8, você percebe que avançamos mais no tempo ainda. Capítulo 8, verso 14, leia comigo. Capítulo 8, verso 14, leia comigo. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ora, essa profecia de 2.300 anos, essa profecia de 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 dias proféticos, são 2.300 anos, começou em 457 a.C. e foi até 1844 depois de Cristo. Então a profecia do capítulo 8 passou o ano 476, passou o ano de 1798 e chegou até o ano de 1844, quando surgiu o movimento adventista na Terra. Amém. E começou em 1844 lá no céu o juízo celestial. Ao mesmo tempo que o juízo celestial começou em 1844 lá no céu, na Terra surgiu um movimento profético pregando: chegou a hora do
Amém. E essa mensagem se espalhou para o mundo todo. Então o capítulo 8 nos leva até 1844. Agora, queridos, quando você chega, porque são 4 blocos proféticos de Daniel. Capítulo 2 é o primeiro bloco, capítulo 7 é o segundo bloco, o capítulo 8 é o terceiro bloco. Agora você chega no 4º bloco profético de Daniel, que é o capítulo 11, que é o maior. Vocês estão percebendo no capítulo 11 que é o maior capítulo de Daniel? Quantos versos tem no capítulo 11? 45 versos. É grande, é a maior visão, é a menos estudada. Esse 4º bloco profético deve nos levar, irmãos, para frente de 1844. Repetindo, capítulo 2 nos levou até 476, capítulo 7 nos levou até 1798, capítulo 8 nos levou até 1844, o capítulo 11 avança mais no tempo e nos leva até o decreto dominical, que vai surgir ainda, e a supremacia papal, e a queda do poder papal. Tudo isso está no capítulo 11. Veja o capítulo 11 e o verso 31. Capítulo 11, verso 31. Aqui está falando do poder papal, que é o rei do norte, aqui é o poder papal. Verso 31 diz que sairão a ele os braços que profanarão o santuário. Falando do rei do norte, do capítulo 11, que é o poder papal, diz que sairão a ele os braços. Que braços são esses que vão sair no poder papal? Os braços do poder político. No livro Grande Conflito, Deus fala ali que o papado vai usar os braços do poder político, vai usar os países para implantar o domingo como dia sagrado. Então, queridos, o verso 31 está falando do tempo do fim, quando o poder papal vai usar os braços do poder político para profanar o santuário. Como é que alguém pode profanar o santuário? Destruindo a lei. Em que lugar do santuário estava a lei? No Santíssimo. O lugar mais santo do santuário era o Santíssimo. E o que tinha lá? A lei de Deus. Quando o papado destruir a lei de Deus na face da terra, instituindo o domingo, ele terá profanado o santuário de Deus. Certo isso? E como é que ele profana o santuário de Deus? Verso 31, finalzinho do verso 31. Estabelecendo abominação desoladora. Como é que o papado vai profanar o santuário? Estabelecendo abominação desoladora. E a abominação desoladora dos últimos dias é o decreto dominical. Abominação desoladora tem a ver com decreto dominical. Vai ser a abominação desoladora dos últimos dias. Quando for imposta a abominação desoladora, o decreto dominical, aí você pode contar 1290 dias. Capítulo 12 agora. Capítulo 12, verso 11. Capítulo 12, verso 11. Diz assim: e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado. Contínuo sacrifício é a intercessão contínua de Jesus feita no santuário. Quando eles destruíram o santuário, destruindo a lei de Deus, destruíram o santuário, profanaram o santuário. Destruíram o contínuo sacrifício de Jesus, a intercessão contínua de Jesus. Desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, posto o decreto dominical, o que vai acontecer? Haverá 1290 dias. 1290 dias literais, que vão ser contados a partir do decreto dominical, vão se tornar universal. Desses 1290 dias, irmãos, 1260, ou seja, 42 meses, serão de supremacia papal. Pastor, mas o senhor está marcando a volta de Jesus? Não, ninguém está marcando o dia da volta de Jesus. Nós não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus. No final dos 1260 dias, que são 42 meses, será derrubado o poder papal. Porque Satanás vai andar na terra dizendo: eu sou Cristo.
Virá um momento em que ele vai personificar Jesus na terra. Isto está descrito em Mateus capítulo 24, isto está descrito também no livro Grande Conflito. Como Satanás vai entrar na terra dizendo: eu sou o Cristo, e o dia santo é o domingo mesmo, ele vai dizer, e quem está guardando o sábado está errado, e as calamidades e as tragédias que estão acontecendo no mundo estão sendo causadas por esses que continuam guardando o sábado, vão jogar a culpa nos guardadores dos mandamentos de Deus. Queridos, quando for imposto o decreto dominical, a abominação desoladora dos últimos dias, nós contamos 1290 dias. 1290 são 30 dias a mais de 1260. 1260 são os 42 meses de supremacia papal. Mais 30 dias dão 1290. O que vai acontecer no final dos 1290 dias? Aquilo que está no capítulo 12, verso 2. Nós não estamos tirando nada fora do contexto, mas dentro do contexto do capítulo 12 está o verso 1 e 2. Veja aí, dentro do contexto do capítulo 12, verso 1 e 2. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que se achar inscrito no livro. Essa angústia como nunca houve é a mesma que nós já estudamos, está lá em Mateus capítulo 24, verso 21 e 22. Aquela angústia como nunca houve, e que o tempo vai ser abreviado para salvar o povo de Deus. Essa é a mesma angústia como nunca houve de Daniel capítulo 12. Amém. Quando Deus vai salvar todo aquele que estiver inscrito no livro da vida. Esse é o contexto do capítulo 12. A angústia como nunca houve. E o verso 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Dentro do contexto do capítulo 12 está a ressurreição. O contexto do capítulo 12 não é a Idade Média, não é o passado. O contexto do capítulo 12 é o futuro. Profecia tem a ver com o futuro. Não podemos jogar o capítulo 12 para a Idade Média. Está falando da angústia como nunca houve, mas virá. E da ressurreição especial. Amém. Essa é uma ressurreição não geral. Preste atenção agora. Existem duas ressurreições gerais: a ressurreição geral dos justos e a ressurreição geral dos ímpios. Nós sabemos que a ressurreição geral dos justos será na volta de Jesus. 1 Tessalonicenses 4,16. Soada a última trombeta, ouvida a voz do arcanjo, o Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Essa é a ressurreição geral dos justos, na volta de Jesus. Existe a ressurreição geral dos ímpios, que está em Apocalipse capítulo 20 e o verso 5. O que diz em Apocalipse 20, verso 5? O restante dos mortos, ou seja, os que não ressuscitaram na primeira ressurreição, por isso são chamados de o restante dos mortos, não ressuscitaram até que os 1000 anos se completassem. Então, ao se completarem os 1000 anos, haverá uma ressurreição geral de ímpios, que são como a areia do mar. Então nós temos duas ressurreições gerais: uma no começo dos 1000 anos, outra no final dos 1000 anos. Uma de justos na volta de Jesus, e outra de ímpios no final dos 1000 anos, quando a cidade santa descer do céu. Está claro isso? Isso é o que a Bíblia ensina, é assim que nós cremos. Mas existe uma ressurreição parcial. Nós chamamos de ressurreição especial, mista, de justos e de ímpios ao mesmo tempo. Existe uma ressurreição que vai incluir aqueles que mataram Jesus na cruz. Porque Jesus disse para os seus condenadores: vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. Vocês verão Anás, Caifás, Pilatos e todos aqueles acusadores de Cristo. Eles verão quem foi aquele que eles mataram, porque eles assistirão à volta de Jesus. Mas eles estão mortos. Para que eles assistam à volta de Jesus, eles têm que ser o quê? Ressuscitados.
Por isso existe uma ressurreição mista de justos e de ímpios. Ellen White, profetisa da igreja adventista, Deus revelou para ela que Daniel capítulo 12, verso 2 está falando dessa ressurreição especial, que não é geral, é especial. Uma parte de justos e uma parte de ímpios. Por isso fala no capítulo 12, verso 2. Leiam aí, capítulo 12, verso 2 de Daniel. Muitos dos que dormem no pó da terra, não são todos, são muitos dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. O Espírito Santo ajudou Ellen White a ligar esse verso de Daniel 12, verso 2 com Apocalipse 1, verso 7. Abra sua Bíblia em Apocalipse 1, 7. Ela junta esses dois versos, Daniel capítulo 12, verso 2 com Apocalipse 1, 7. Isso está no livro Grande Conflito, lá naquele capítulo que fala sobre o livramento dos justos. Lá está. Isso que nós estamos falando está no livro, no capítulo do Grande Conflito, o livramento dos justos. No capítulo 1 de Apocalipse, verso 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Amém. Quando Jesus vier nas nuvens, todo olho o verá, dos vivos e até aqueles que o traspassaram. Não é de todos os ímpios, mas é aqueles que participaram da sua morte. Eles ressuscitam para ver Jesus voltando e vão ser fulminados pela glória de Jesus. Queridos, quando você vai para o livro Grande Conflito, eu quero ler para vocês agora o texto. Este texto está no livro Grande Conflito, página 636 e 637. Página 636, 637 do livro Grande Conflito. Está escrito ali: é à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força. Que horas? Meia-noite o sol vai aparecer resplandecendo. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais do seu livramento. Abrem-se as sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel capítulo 12, verso 2. E continua: todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo, glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Amém. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Amém, Senhor. Queridos, as três mensagens angélicas começaram a ser pregadas um pouco antes de 1844. Um pouco antes de 1844 começou a ser pregada a primeira mensagem angélica. E no final de 1844 começou a ser pregada a segunda mensagem angélica. E em seguida começou a ser pregada a terceira mensagem angélica. As três mensagens angélicas, esta é a doutrina singular da Igreja Adventista do sétimo dia. E nós temos que entender e estudar na Bíblia as três mensagens angélicas. Ou seja, todos os cristãos que morreram sonhando com a volta de Jesus, querendo assistir em vida a volta de Jesus, desde o início da pregação das três mensagens angélicas, eles verão a volta de Jesus. Amém. Esta semana eu estava conversando com alguém e a pessoa disse que o meu pai sonhava com a volta de Jesus. Ele tinha certeza de que iria assistir em vida a volta de Jesus, mas ele morreu. Eu disse: mas ele vai ver? Ele vai ser ressuscitado antes da volta de Jesus? Amém. Ele vai ser ressuscitado para assistir à volta de Jesus. Amém, Senhor. Ele vai poder ver aquela nuvenzinha escura do tamanho da mão de um homem. Olha aqui, irmãos, o tamanho da nuvenzinha, que vai aparecer muito distante. Esses que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo vão ressuscitar glorificados, não doentes, não cancerosos, não calvos, nem rugas, ressuscitam glorificados. Amém. Lembra aqueles que ressuscitaram junto com Jesus? Sim. Lembra daqueles que ressuscitaram?
Primeiro ressuscitou Jesus, depois ressuscitou uma multidão de santos. Diz Mateus capítulo 27, verso 51 até o verso 53, diz que ressuscitou muitos corpos de santos com Jesus, saindo do túmulo depois de Jesus ter saído do túmulo, e entraram na cidade de Jerusalém e apareceram para muitos. Eles ressuscitaram glorificados, e o povo olhava para aquele povo que ressuscitou glorificado. Gente bonita, irmãos, gente linda, glorificados. Amém. Assim também, queridos, estes que morreram na fé da mensagem do terceiro ano, eles ressuscitarão glorificados para nunca mais verem a morte. Amém. Eles vão poder assistir à volta de Jesus. Amém. Eles vão poder ver a lei de Deus estampada no céu. Amém. Porque a lei de Deus, amada pelos filhos de Deus, odiada pelos ímpios, odiada por Satanás, essa lei de Deus vai ser estampada no céu de uma forma visível ao mundo todo. Amém. E o mundo todo, ímpios e justos, vão ver os 10 mandamentos. Amém. E eles vão ver que a lei de Deus é santa, justa e boa, e ela não foi abolida. Ela é a lei de Deus eterna. Amém. Um reflexo do santo caráter de Deus. Depois que eles verem a santa lei de Deus estampada no céu, eles vão ouvir a voz de Deus. Os ímpios não vão entender. Para eles vai ser simplesmente um trovão. Mas os salvos em Jesus vão entender a voz de Deus. Amém. Declarando o dia e a hora da volta de Jesus. Amém. Então nós vamos saber o dia e a hora da volta de Jesus. Não antes. Eu não sei hoje, mas nós vamos saber naquele dia. Amém. Isso vai ser depois do fechamento da porta da graça. Nesse tempo em que os que morreram na mensagem do terceiro anjo ressuscitaram e glorificados, esse tempo da ressurreição já é depois do fechamento da porta da graça. Esse tempo em que a lei de Deus será estampada no céu é depois do fechamento da porta da graça. Quem estiver selado pelo selo do Deus vivo está salvo. Quem foi selado pelo sinal da besta está perdido. Não tem mais arrependimento. Mas, queridos, Deus nos diz que no final dos 1290 dias haverá a ressurreição de Daniel 12, verso 2. Desde o momento em que for estabelecida a abominação desoladora. Vamos voltar para Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 e o verso 11. Daniel capítulo 12 e o verso 11. Aqui nós temos: desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, que é o decreto dominical, haverá 1290 dias. O decreto dominical é estabelecido no mundo todo. Então você começa a contar os 1290 dias. Então você já sabe como vai ser a volta de Jesus? Não. O final dos 1290 dias não está marcando o dia da volta de Jesus, está marcando a ressurreição especial daqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Seu papai que morreu a semana passada, sua mamãe que morreu no ano passado, você vai tê-la de volta, glorificada, antes da volta de Jesus. E todos esses seres glorificados, ressuscitados, irmãos, vão ser um grupo de apoio, de suporte emocional, espiritual, para os que estão sendo perseguidos e sentenciados à morte. Quando o decreto de morte estiver pendendo sobre a cabeça dos que guardam os mandamentos de Deus, estiverem decretado a morte dos que guardam os mandamentos de Deus, este grupo de salvos ressuscitados, glorificados, será um grupo de apoio, porque todos os líderes da igreja estarão aqui. Tiago Hart, Ellen White, Guilherme Miller, todos eles vão estar glorificados. E você sabe que seres glorificados aparecem e desaparecem, como Elias e como Moisés no monte da transfiguração. Eles apareceram e desapareceram. Seres glorificados aparecem e desaparecem. Eles não estão mais sujeitos ao tempo e ao espaço como nós. Já não tem mais parede para eles. Mas eles vão aparecer para animar os sentenciados à morte, para fortalecer, porque nesse tempo vocês e nós estaremos vivendo à vista de um Deus santo, sem intercessor no céu.
Mas nós fomos batizados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Nós fomos selados pelo selo do Deus vivo. Nós já rompemos com os pecados conhecidos há muito tempo, irmãos. Não é na hora do fechamento da porta da graça, e não é também depois do fechamento da porta da graça, que nós vamos parar de pecar pecados conhecidos. A nossa decisão de parar de pecar pecados conhecidos é hoje, é agora, é muito antes do fechamento da porta da graça. Eu já tomei a minha decisão de parar de pecar pecados conhecidos. Por que eu vou continuar praticando pecados que Deus já me mostrou que é pecado? Isso aborrece a Deus, porque são pecados voluntários, são pecados de rebelião. Isso aborrece a Deus, desagrada a Deus. Estes que tomam a decisão de romper com os pecados conhecidos da sua vida e confessá-los, esses serão batizados pelo Espírito Santo. Amém. Por isso eles poderão viver, após o fechamento da porta da graça, sem pecar, porque já estavam vivendo sem pecar antes. Como viver sem pecar, se ainda temos natureza pecaminosa? Queridos, o fato de eu ter natureza pecaminosa não quer dizer que eu sou obrigado a pecar. Eu sou pecador, tenho natureza pecaminosa, mas eu tomei a decisão de não praticar pecados conhecidos. Será que dá? Dá para você viver sem praticar pecados conhecidos? Se não desse, Jesus não teria dito: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Jesus disse: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas, porém, todavia, se você pecar, não se desespere, existe um advogado. Mas quando Jesus diz: eu vos escrevo para que não pequeis, é porque é possível, pelo poder do Espírito Santo, viver sem pecar pecados conhecidos, irmãos. Eu não estou dizendo aqui que a pessoa vai viver sem pecar sempre, porque nós temos natureza pecaminosa e o Espírito Santo vai mostrando pecados que não eram conhecidos na nossa vida. Quando você rompe com um pecado conhecido, o Espírito Santo vê que existiu ali uma luz verde para ele agora revelar outro pecado que ainda não era conhecido, outro defeito de caráter que você tem, mas que você ainda não sabia. E ele revela outro defeito de caráter, e você confessa, e você obtém vitória sobre aquele defeito de caráter. Então o Espírito Santo está autorizado agora a mostrar outro defeito. O que se chama isso, irmãos? Quando a gente confessa e deixa, e o Espírito Santo mostra outro, e a gente confessa e deixa, e o Espírito Santo mostra outro. O que se chama isso? Santificação. Que dura quanto tempo? A vida toda. Mas não existe santificação enquanto não tomamos a decisão de romper com pecados conhecidos. Quem não toma a decisão de romper com os pecados conhecidos da sua vida está encalhado. Encalhado. Ah, eu estou na igreja há 30 anos. E daí? 30 anos bebendo café, 30 anos assistindo novela. Quando é que você vai parar com essas coisas? Quando é que você vai entrar no programa de Deus e falar: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Mostra os meus defeitos, mas vai devagar, Senhor. Mostra um de cada vez. Deus vai mostrar um de cada vez. Deus não vai mostrar 10 defeitos seus, porque senão a gente desanima, né, irmãos? Deus vai mostrar um. Deus, quando acende uma luz, irmãos, Ele acende bem fraquinha, para não cegar. Deus não acende uma luz forte para cegar, porque quando a luz é muito forte, não ilumina, ela cega. Jesus, Ele mostra, através do Espírito Santo, um pecado na sua vida, e você diz: Senhor, eu não quero mais pecar esse pecado. A decisão tem que ser sua. Eu não quero, mas eu não tenho forças. Mas a decisão eu tenho de não querer mais pecar esse pecado. Agora a força para não mais pecar vem do Senhor. Amém. A decisão é sua, mas o poder vem de Deus. Amém, Senhor. Queridos, você vai insistir nessa decisão todos os dias, todos os dias, e Jesus vai dar para você a vitória. Amém. E uma vez obtida a vitória neste, Ele vai mostrar outro, e outro, e outro. Você não pode quebrar um fecho, não é? Pegar um fecho de gravetas, porque é difícil quebrar. Mas se você pegar de um em um, aí dá para quebrar. De um. É assim. Você vai de pecado em pecado. Senhor, esse pecado agora, eu vou orar, eu vou jejuar,
e o Senhor vai me dar a vitória sobre este pecado. Isso se chama santificação, irmãos. Nós continuamos tendo uma natureza chamada pecaminosa, mas ela está suplantada, porque a natureza santa de Jesus, ela é mais forte em você. A natureza espiritual de Jesus está em você, e ela é alimentada todos os dias, enquanto a natureza pecaminosa não está mais sendo alimentada por novelas, por filmes pornográficos, por alimentação intolerante. Você não está alimentando a natureza pecaminosa, você está alimentando só a natureza santa de Jesus, que o Espírito Santo jogou em você. Por isso você tem poder para vencer os defeitos, mas existe ainda a natureza pecaminosa. Quando é que vai deixar de existir a natureza pecaminosa? Só quando Jesus voltar e se cumprir aquela promessa. E o que é corrupto será revestido na incorruptibilidade, e o que é mortal será revestido na imortalidade. Então se dirá: tragada foi a morte na vitória. Mas até lá, irmãos, nós ainda temos a natureza pecaminosa. Por isso eu não posso sair por aí dizendo: eu sou santo, não. Eu sou um pecador. Mas um pecador que em nome de Jesus decidiu romper com pecados conhecidos. Se você não tomar a decisão, você nunca vai ter a vitória sobre os pecados conhecidos. Você tem que tomar a decisão. Basta de pecar. Não quero mais tempo. Já fiz demais isso. Estou até com vergonha. O Senhor tem misericórdia de mim. Eu quero dar um basta. Essa é a minha decisão. Mas me ajude, Senhor. E você clama, você chora, você clama e você chora. E Deus dá a vitória. Amém. Deus não vai deixar você desamparado. Graças a Deus. Por isso, irmãos, esses santos de Deus que estão vivendo à vista de um Deus santo, depois que o fechamento da porta da graça aconteceu, eles estão vivendo sem viver na prática de pecados conhecidos, porque eles já estavam fazendo isso antes. Já estavam. Satanás vai tentar assustar você com os pecados do passado seu, como fez com Jacó. Lembra-se que Jacó já tinha confessado os seus pecados, já tinha sido abençoado por Deus durante 20 anos lá, vivendo lá na Mesopotâmia. Ele já tinha sido abençoado, Deus o enriqueceu, e agora Deus disse: agora você volta para casa. E ele está voltando para casa com a proteção dos anjos de Deus. Mas naquela noite, lá no vale, no rio, não é? No vale do rio Jaboque, ali Jacó lutou com Deus. E Satanás fez com que Jacó se lembrasse de todos os pecados que ele tinha cometido. Ele tinha sido safado com o irmão, não é? Quando ele soube que o irmão Esaú estava vindo contra ele com 400 homens armados, ele tremeu. Ele já estava perdoado. Ele já tinha vivido aqueles 20 anos com Deus. Mas agora, quando ele soube que a morte estava se aproximando, ele tremeu. Ele lutou a noite toda com aquele anjo, dizendo: eu não te deixarei ir, se não me abençoares. Queridos, durante a angústia de Jacó, que nós vamos passar, depois do fechamento da porta da graça, nós já fomos perdoados. Nós já fomos selados pelo selo do Deus vivo. Nós já fomos batizados pelo Espírito Santo. Amém. Mas Satanás vai trazer à nossa mente os pecados da nossa vida passada. E nós vamos nos angustiar, mas nós vamos clamar, e nós vamos falar com o nosso Deus: não te deixarei ir, se não me abençoares. E vamos sair vitoriosos como Jacó saiu vitorioso. E vamos ser protegidos do decreto de morte, que ninguém vai morrer no decreto de morte. Amém. Assim como nos dias da rainha Esther, nenhum judeu morreu no dia do decreto de morte. Naquele decreto que aconteceu nos dias de Assuero e a rainha Esther, assim também o decreto de morte que vai acontecer no tempo do fim, nenhum filho de Deus vai morrer, porque Jesus Cristo virá para libertar-nos do decreto de morte e levá-los para o céu, porque lá é o nosso lugar. Amém. Então, queridos, aqui em Daniel capítulo 12, verso 11, diz que uma vez posta a abominação desoladora, nós contamos 1290 dias. E o que vai acontecer? Aquilo que está no verso 2, a ressurreição especial dos salvos de 1844 para cá, e também daqueles que traspassaram Jesus. Agora o verso 12, capítulo 12, verso 12. Venham comigo agora o capítulo 12, verso 12 de Daniel. Bem-aventurado que espera e chega até 1335.
Posta a abominação desoladora, você conta 1290 dias. E agora no verso 13, no verso 12 diz: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. 1335 é quantos dias mais além de 1290? 45 dias mais completa 1335. E todos esses salvos vivos, todos os salvos ressuscitados, glorificados, que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, todos eles vão ser bem-aventurados, porque alguma coisa vai acontecer. Por isso eles são chamados bem-aventurados, aqueles que chegam até 1335 dias, porque eles vão ver e ouvir aquilo que eles sonharam sempre em ouvir, o segredo de Deus. A maçonaria é cheia de segredos. Deus não é cheio de segredos. Deus só tem um segredo: o dia e a hora da volta de Jesus. Daquele dia e hora ninguém sabe. Agora, queridos, quando é que vai acontecer a revelação do segredo de Deus? No final dos 1335 dias. Aí a lei de Deus será estampada no céu. E aí a voz de Deus será ouvida declarando o quê? A volta de Jesus. Diz aqui, Apocalipse capítulo 11, verso 15 a 17. Tocou, Apocalipse 11, verso capítulo 10. Capítulo 10. Capítulo 10, vamos ver. De Apocalipse. Abra sua Bíblia. Veja aí o toque da sétima trombeta. Apocalipse capítulo 10. E o verso 7. Verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta. Está falando? Quando a sétima trombeta for tocada, o que vai acontecer? Cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. O segredo de Deus será revelado ao tocar a sétima trombeta. Quando tocar a sétima trombeta, verso 19, capítulo 11, verso 19. O que vai acontecer quando tocar a sétima trombeta? Verso 19, no capítulo 11 de Apocalipse. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes, e trovões e terremotos e grandes saraios. Quando for tocada a sétima trombeta, vai se abrir o céu e vai se ver o quê? A arca do concerto. O que existe na arca do concerto? A lei de Deus. Os 10 mandamentos serão estampados no céu. E depois que os 10 mandamentos forem estampados no céu, o que mais vai acontecer? Vamos ver. Vamos ver. Aparecem então de encontro ao céu. Estou lendo o grande conflito agora. Página 639. Grande conflito, página 639. Aparece então, quando a sétima trombeta for tocada, aparece então de encontro ao céu uma mão segurando 2 tábuas de pedra, dobradas uma sobre a outra. A mão abre as tábuas. Vêm-se os preceitos do decálogo, como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem ler. É impossível descrever o horror e o desespero dos que pisaram os santos mandamentos de Deus. 2 coisas acontecem ao ser tocada a sétima trombeta. A lei será estampada no céu. E o capítulo 10, verso 7 de Apocalipse diz que o segredo de Deus se cumprirá. Ou seja, será revelado o segredo de Deus. E o segredo de Deus qual é? O dia e a hora. O dia e a hora da volta de Jesus será anunciado. Amém. Amém. Agora eu quero ler para vocês o texto. O texto do grande conflito. Quero ler para vocês. Está no livro Grande Conflito. Vamos ver a página aqui. Primeiros Escritos. Não Grande Conflito. Primeiros Escritos. Página 285, 286. Falando Deus o dia e a hora da vida de Jesus, e declarando o concerto eterno com o seu povo, proferia uma sentença e então silenciava. Ele falava e fazia um pouco de silêncio.
e as palavras ficavam ecoando no espaço, enquanto as palavras estavam a repercutir pela terra. O Israel de Deus permanecia com os olhos fixos para cima, ouvindo as palavras enquanto elas vinham da boca de Jeová e ressoavam pela terra como estrondo do mais forte trovão. Era terrivelmente solene. No fim de cada sentença, os santos aclamavam: glória, aleluia. A volta de Jesus é anunciada o dia e a hora, ao tocar a sétima trombeta. Amém. No final dos 1335 dias. Por isso a Bíblia diz: bem-aventurado o que chega até os 1335 dias. Porque eles vão ouvir a revelação do segredo de Deus, o dia e a hora da volta de Jesus, e vão ver a santa lei de Deus tão amada, tão querida, a santa lei de Deus estampada no céu. Queridos, Deus está preparando coisas gloriosas para você. Amém. Um pai, quando ama os filhos, prepara coisas lindas para os filhos, surpresas lindas para os filhos. E Deus é um pai que nos ama. Ele está preparando coisas que olho algum jamais viu, ouvido algum jamais ouviu, mas Ele está preparando porque Ele nos ama. Amém. Isso nos dá ânimo, isso nos dá coragem para perseverar, ficar firmes olhando para cima, de onde virá o nosso socorro. Amém. Nossa salvação vem de cima. Amém. Jesus Cristo. Eu termino dizendo: ora bem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado.